Começando mais um podcast, O Jogo da Escala. Eu sou Leandro Cardoso, estou aqui com Tatiana Angelino. a Tati, que trabalha aqui comigo. E ela é a gestora de todos os lançamentos que a gente faz aqui. Então ela já participou de mais de 50 ou 70, na verdade 50. 50 seriam os últimos 2 anos. Ela já está comigo há 3 anos quase, desde quando a gente começou lá no cowork. 3 anos e meio. 3 anos e meio. Eu lembro quando a Tati chegou para trabalhar comigo, a gente trabalhava no cowork, ainda eu trabalhava no cowork, daí comecei a contratar as primeiras pessoas para me ajudar. E hoje a gente tem mais de 25 funcionários, então a Tati me ajuda em tudo aqui, é meu braço direito, e ela vai poder ajudar vocês também que estão assistindo aqui, porque a gente vai falar hoje de um tema muito importante aqui, a chave para fazer 7 dígitos. Se você está no digital, quer faturar mais, quer fazer 7 dígitos, múltiplos 7 dígitos, ou até 8 dígitos, você tem que aprender com quem já fez. Não basta escutar quem não fez ainda, né? Então, por isso que eu estou compartilhando um pouquinho mais, criei esse podcast aqui, O Jogo da Escala, e vou compartilhar com vocês hoje a chave para fazer 7 dígitos. A gente vai bater um papo aqui de como que a gente faz, como que a gente estrutura os nossos lançamentos, quais são as chaves, o que a gente prioriza e passar um pouco de conteúdo de valor aqui para todos vocês que estão nos assistindo. Agora vamos começar o bate-papo, né, Tati? Vamos lá. Vamos lá. A chave para fazer 7 dígitos, esse é o tema. Vamos explorar esse tema hoje. E eu acho que um pouco disso, já vou meter aqui, mas não só a jornada que a gente teve, mas também os aprendizados, né? Porque muito do que a gente vai trazer aqui hoje foi o que a gente errou, aprendeu, passou pelo caminho, né? Um pouco do que tu falou ali. Não adianta escutar, talvez, quem não fez. Então, se a gente hoje tá falando sobre isso, é porque a gente já viveu. Já sabe o que a gente vai trazer, como é que tem um reflexo disso no resultado que a gente busca, né? E que a gente tem hoje em dia. Exatamente. Mais do que falar é fazer, né? E esse podcast talvez demorou muito para começar. Eu já tô há 5 anos no digital e depois que a gente mudou, veio para uma sala maior, a gente conseguiu fazer um estúdio aqui que surgiu um pouco mais forte essa ideia de vamos botar em prática esse podcast. Já convidei alguns amigos aqui para participarem e vou estar trazendo entrevistas. Alguns momentos eu vou fazer entrevista com a galera grande do marketing digital, que fatura assim como eu alto e também, ou até mais do que eu, enfim, também, para motivar você que está do outro lado, para você que está nos assistindo, para entender com quem faz, né? Na prática, como é que funciona o podcast, como é que funciona o mundo digital, na prática de quem está fazendo, botando a mão na massa para fazer isso, né? Vamos falar das chaves, mas eu acho que antes de falar da chave, a gente podia explorar um pouquinho mais os erros, talvez, né, Tati? O que tu acha? Falar dos erros. Gosto de começar por eles também, porque se a gente não entende os erros, a gente não sabe o que evitar. Não é só também o que fazer, mas também o que deixar de fazer. E o que a gente não pode cometer ali no meio do processo. Porque o que acontece com... Como é que eu tirei esse tema, né? As chaves. A chave, na verdade, é como se tivesse várias portas que você tem que abrir. Ao longo do caminho, a gente vai abrindo as portas erradas. Quando você tem a chave certa e você abre a porta certa, você consegue ir pelo caminho certo. Só que como que a gente consegue ir pelo caminho certo? Só tem 2 formas de ir pelo caminho certo. Ou você pega um conselho e aceita a dica de quem já fez aquele caminho e você vai naquele caminho. Ou você vai errar em várias portas e vai fazer de novo, vai voltar, vai fazer de novo, vai tentar em outra porta até que você acha a chave certa e a porta certa para você entrar e ir naquele caminho. Vai evoluir, vai chegar no momento que você vai dar de cara com outras portas, outros desafios. Aqui, por exemplo, a gente faz lançamentos, a gente vende high ticket, a gente vende perpétuo, a gente vende evento. Basicamente, tudo que tem no digital a gente faz aqui hoje, né? Claro que lá no início a gente começou com um passinho de cada vez, foi evoluindo, foi escalando, e hoje a gente já começa, a gente vende até produto físico. E por quê? Porque esse é um princípio da escala, né? Mas como eu estava falando, a gente vai ter várias portas, várias oportunidades. Mesmo pegando um mentor, a gente ainda vai cometer erros, vai aprender como é que funciona aquela metodologia, os fundamentos de vender high ticket, por exemplo, de vender lançamento ou perpétuo, e a gente vai masterizando, dependendo de cada nicho que a gente está atuando. Hoje a gente basicamente atua em 2 nichos. Agora eu estou começando no marketing digital também, que é um pouquinho mais do que a gente faz aqui no podcast O Jogo da Escala. Mas antes de a gente acertar as portas, a gente tem os erros que a gente comete. E eu gosto de chamar de armadilhas. As armadilhas que nos impedem de chegar nos 7 dígitos.
E a primeira armadilha é achar que os 7 dígitos é só colocar mais lead no lançamento ou pegar mais lead de qualquer forma. Sim. Isso é que todo mundo que está começando acredita que é assim. Como é que eu pego mais? Como é que eu faço um lançamento maior? Como é que eu faço 7 dígitos? Vou botar mais lead para dentro do lançamento. O que você acha disso, Tati? Só botar mais lead funciona? Eu acho que isso reflete em várias áreas da nossa vida, não só em leads, né? Que é o pensamento de ser linear. Então, se eu tenho 100, se eu pegar 200, aqui dobra, e isso aqui é uma conta fácil. E, pra mim, essa armadilha, ela traz muito isso. O crescimento, ele não corresponde a isso. A gente não vai poder fazer assim. Simplesmente eu pego mais lead, enche aqui meu potinho, e agora vai estar o dobro. Essa conta não fecha, sabe? Quando a gente vem para um lançamento e a matemática não é a mesma. A gente precisa olhar outras coisas quando a gente pensa nesse de ter um faturamento maior, de ter um lançamento melhor, né? Não só ter um bocado de leads que não é quem a gente quer. E por que isso acontece, né? Você deve estar curioso aí do outro lado. Como assim? Não vou pegar mais lead e não vai aumentar o lançamento? Claro que vai aumentar o lançamento se você pegar mais lead. A questão é que quando você quer pegar mais lead, você acaba cometendo alguns erros. Por exemplo, você abre a boca do funil. Você começa a fazer mais teste de criativo, mais volume de criativo. A gente aqui, por exemplo, chega a colocar, fazer mais de 200 criativos só de vídeo em uma captação para fazer o evento. Então, assim, como eu estava dizendo, aumentar o volume de lead incorre em alguns erros no processo que as pessoas não conhecem. Então, o primeiro erro dessa armadilha é você simplesmente escalar, abrir muito a boca do funil e trazer pessoas desqualificadas. Trazer pessoas desqualificadas por conta de fazer muitos criativos, muito teste de público, e acaba que esse público não está validado, esse criativo não está validado, ou o criativo está muito aberto, você faz uma promessa meio errada naquele criativo, fora do teu evento às vezes. Se você promete alguma coisa de dinheiro, você tem que tomar mais cuidado ainda, porque vem muita gente. Se você, às vezes, 1, 2 palavras na cópia do criativo ou na imagem do criativo, pode dar uma interpretação errada e a pessoa se cadastra, porque a maioria das pessoas que se cadastram no lançamento, elas não leem a página de captura inteira, elas ficam só na primeira dobra. A nossa aqui, em média, 70% fica só na primeira dobra, não passa para a segunda dobra. Então já está um aprendizado aqui, se você tem página de captura que não aparece o botão e nem o formulário de lead já na primeira dobra, está errado, né? Tem que arrumar isso aí, porque as pessoas não descem a página. E se você também olhar nas criativos, você vai perceber que muita gente... É comum alguns criativos terem mais cliques do que visualização de 100%. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa não viu o vídeo todo e já está clicando no anúncio. Não entendeu. Logo, ela talvez não entendeu tudo que você está falando no anúncio. E às vezes até o teu anúncio, como você faz um volume grande, você faz algumas promessas meio inapropriadas, dá a entender alguma coisa que você não vai estar vendendo lá na frente, pode trazer um público errado. Então, público errado é a grande causa dessa armadilha. Você aumentar o volume de lead e não ter clareza do público que você quer atingir, se você de fato está atingindo o público certo. Um outro problema aqui que... Alguns erros, né? Depois eu vou explicar como é que dá para melhorar isso. Você faz captura, às vezes pouca gente responde a sua pesquisa e você não acompanha a pesquisa. Tem gente que simplesmente vai botando o lead para dentro e deixa para ver a pesquisa de lead lá no final do lançamento. Pesquisa de lead é algo que você tem que ser olhado constantemente. 2, 3 vezes por semana, dependendo da escala do seu lançamento. Até para entender quem é que tá entrando, né? Porque imagina se depois termina o lançamento, vai lá ver a pesquisa de lead, aí lá num debriefing, né, a gente descobre, tava tudo errado. Então teve ali quantas semanas de captação para que descobrisse que já tinha um problema ali no meio, né, que a gente já conseguia corrigir, mas isso foi só lá na frente. Então eu acho que toda uma questão de mentalidade do digital, ela precisa estar dentro dos pontos que a gente age. Então, se o digital precisa ser rápido, ele precisa ser rápido para ver indicadores e tomar uma atitude rápida. Não é só depois. Isso tem que ser uma constante do dia a dia em qualquer empresa, seja no digital, mas também no físico. Né? Eu já ouvi falar muito, no lançamento eu não consigo ajustar o lançamento durante o lançamento. Eu só vou ter os números e os indicadores depois. Mas isso é uma mentira, isso é uma falácia. Porque existem hoje várias ferramentas, vários mecanismos que você pode usar dentro do lançamento, na captação de lançamento, e você já consegue qualificar como que vai ser o seu lançamento no final.
Por exemplo, uma coisa simples, olhar a evasão de grupo de WhatsApp. A maioria das pessoas entra no e-mail e elas se descadastram do e-mail também. Isso também é um ponto. E elas entram no grupo de WhatsApp e saem do grupo de WhatsApp. Se por algum motivo você tem uma média histórica de pessoas que entram no grupo de WhatsApp e que saem do grupo de WhatsApp até a aula 1, você tem que comparar isso e ver o seu lançamento atual. Se tiver muita gente saindo, quer dizer que algum criativo, alguma coisa trouxe um público errado. Alguma mensagem também, né? A gente tem isso. É claro, às vezes a gente faz o passo já além e compara sobre isso também, né? Ter a comparação de qual foi a mensagem que foi naquele grupo que aumentou a saída também. Então, isso é interessante que as pessoas saibam que elas também podem fazer, elas também podem acompanhar. Pô, essa mensagem é ruim. Então, as pessoas saem. O que a gente pode também tirar daqui, melhorar essa mensagem, tirar a mensagem, botar outra coisa? Mas hoje eu acho que tem indicador de tudo. Então, a gente precisa saber e também entender quais são importantes, porque no meio do lançamento não adianta também, quando a gente estava falando de lead, entrar 100, mas 80 foi embora, né? 80 não vai nem chegar a ver o teu CPL1, por exemplo, não vai ver o teu lançamento em si. Então, por que eles estão indo embora se nem chegou, nem começou ainda, a pessoa já não quer mais, sabe? Pois é. Olha só que pergunta interessante. Por que as pessoas já estão indo embora, elas se cadastraram para participar do seu evento, elas já estão indo embora sem ver a aula 1? Pô, é doido isso, né? Obviamente, todo o processo que a gente tem para fazer um evento online é um funil. A gente capta pessoas, convida elas para uma aula gratuita, vai entregar muito conteúdo ali. E algumas vão saindo no meio do processo, que talvez não é aquilo que elas queriam naquele momento, se cadastrou errado, ouviu que, não gostei do professor, não gostei da metodologia e tudo mais. Então é normal isso. Sim. Mas você tem que entender qual é o seu normal, a sua média histórica e melhorar isso ao longo do processo, né? Agora você falou também, né, Tati? Uma coisa que a gente faz muito aqui, né? Há muitos anos a gente já faz isso. A gente falou, existem ferramentas e existe como medir isso durante o lançamento. O que acontece é que algumas pessoas não sabem disso e elas não buscam saber como faz isso. Porque, por exemplo, a gente está falando aqui de eu estou testando uma mensagem no WhatsApp. Como é que a gente faz isso? É uma coisa simples que muita gente não faz. É contar a quantidade de cliques que está vindo do WhatsApp, daquela mensagem específica. Se eu mandei uma mensagem de áudio, eu posso... Basicamente, todas as mensagens que a gente manda alguma coisa com um link junto. E eu posso fazer um teste de amostragem. Eu pego 20 grupos de WhatsApp e eu mando uma mensagem de áudio com um link, com um bit.ly, por exemplo, ou qualquer outro encurtador que conta os cliques. E eu pego esse mesmo link, crio outro bit.ly com uma UTM diferente para ele mandar para o mesmo lugar e eu faço uma mensagem de texto. E eu analiso, mando para 20 grupos também, basicamente a mesma quantidade de pessoas. Se eu estou mandando uma mensagem para 20 grupos de áudio e mensagem para 20 grupos de texto, grupos separados, eu analiso qual teve mais cliques. Divido pelo número de pessoas que tinha nesses grupos e eu vou entender, cara, essa mensagem de áudio aqui gerou 45% de clique das pessoas que estavam ali. Já essa mensagem de escrita, de texto, gerou 25% de clique. Poxa, imagina só isso numa mensagem que você está dando de boas-vindas, às vezes que você bota ali uma pesquisa para você entender melhor o lead. Às vezes dá 40% a mais de clique numa mensagem, então você tem que testar as mensagens. E você imagina 40% a mais, é mais 40 pessoas respondendo uma pesquisa de lead. E a pesquisa de lead te dá embasamento para entender o que está funcionando, se está vindo o público certo ou o público errado. Se está vindo o público mais qualificado, como que eu sei que o público qualificado? Você tem que ter uma pesquisa de aluno robusta. Tem que fazer perguntas boas e fazer perguntas para os alunos. Tem que entender quem são seus alunos. Tem que fazer entrevista, você tem que vivenciar, você tem que conhecer. Sim, saber quem é, né? Saber quem é o seu aluno. Porque não dá a gente também falar para todo mundo, mas um pouco disso de indicadores, né? Por exemplo, tu falou de ferramentas, falou sobre os cliques. Então, uma das coisas também que a gente tinha é acompanhar quem tá no grupo do WhatsApp. Então, a gente tem uma ferramenta que diariamente a gente sabe quantas pessoas tem naquele grupo. Então, a gente tem uma comparação exata de não é quanto entrou, é quanto tem hoje, quanto quem clicou, assim como a gente tem um CPL. O quente clica mais do que o frio, a gente tem isso separado, porque não é uma média, né? A gente tem reação diferente dependendo do lead.
se ele é quente, se ele é frio. Então, a gente também já trabalhou com listas de transmissão, se clicava mais ou se clicava menos. Então, entender também qual é o lead, qual é o avatar que a gente quer e como que ele se comporta, porque a gente também não pode colocar todo mundo no mesmo potinho e achar que é a mesma coisa, porque quando a gente tem a variação de um lead quente para um lead frio, a gente não pode botar eles juntos. A gente realmente tem que acompanhar eles separados, tratar eles separados, né? Tem o acompanhamento do frio, aquecimento, quente não. Então, essas coisas também é importante ter essa tendência ou saber o que está acontecendo e o que a gente tem de ferramenta para utilizar hoje em dia. Sim, e quando você falou de colocar tudo no potinho, né? É comum ter algumas pessoas que têm uma metodologia no digital, querem ensinar marketing digital e trazem aquilo como uma verdade absoluta. Ah, você tem que fazer assim. Não existe você tem que fazer assim. Tem nichos e nichos. Às vezes tem algum nicho que a gente aqui, sempre, todos os testes que a gente fez para todos os experts que a gente já trabalhou, funciona melhor mandar mais mensagem no WhatsApp. Só que eu tenho que entender o que eu quero medir, né? Eu quero... Qual é a métrica que eu vou usar? Por exemplo, eu tenho um grupo de WhatsApp que tem 200 pessoas. Obviamente, se eu não mandar nada de mensagem, deixar 15 dias parado e mandar mensagem no CPL1, eu vou ter mais gente no CPL1. Mais gente naquele grupo. Se eu tiver um outro grupo com 200 pessoas que eu estiver metralhando de mensagem, de aquecimento ou de antecipação, no CPL1, eu vou ter menos pessoas. Uhum. Isso é óbvio. Quanto mais mensagem, mais gente vai sair. A questão é, será que esse público, por mais que seja menor, no grupo que recebeu mais mensagem, é mais qualificado? Ficou um pouco com nível de consciência maior? Vai comprar mais lá na frente? Então perceba, é legal a gente medir, fazer as análises, só que o que eu tenho que medir? Eu tenho que medir desses dois grupos, lá no final, quantas vendas saíram dele. E a quantidade de pessoas que eu tinha no início era igual, 200 pessoas aqui, 200 pessoas aqui. Esse eu mandei mais mensagem, teve o evento, esse aqui eu mandei só mensagem durante o evento. E agora, quantas pessoas compraram de cada grupo? É isso que vai dizer, não é a quantidade de evasão de pessoas, é óbvio que vai sair mais pessoas, mas é quantas dessas vão comprar mais. É uma coisa importante também nesse ponto, né? Às vezes a gente pode dar aqui o que aconteceu com a gente e quando tu falou de verdades absolutas, eu acho que traz muito isso. Não adianta a gente dizer a nossa realidade ou o que acontece, né? Ah, aqui foi assim. Não quer dizer que para todo mundo vai ser assim. Então as pessoas também precisam testar e saber qual é o seu parâmetro, né? Qual é a sua realidade, como é que se comporta cada tipo de público. O nosso público realmente prefere mais mensagens, mas mais mensagens de qual nível, né? Às vezes em uma empresa a gente tem 12 mensagens no dia, a outra tem 5. Dependendo do que a gente trabalha, mais mensagens não quer dizer 30. Porque eu sei que tem gente que às vezes faz 30, né? E aí o nosso público já reage um pouco diferente. Mas a gente chegou naquele equilíbrio de descobrir como é que funciona. Então não dá de a gente dizer aqui, manda 15 por dia que vai funcionar. Sabe? Sim, exatamente. Fica um ponto de alerta pra você, que se tem alguém que fala que funciona, no WhatsApp só funciona isso, só funciona aquilo, no lançamento tem que fazer assim. Não existe verdade absoluta. Se você está começando no digital, você tem que seguir um modelo, uma metodologia e fazer daquele jeito e ponto final. Depois que você já está fazendo múltiplos 6 dígitos de faturamento, você pode começar a brincar, entender um pouquinho os fundamentos e fazer alguns testes isolados, entender o que funciona e o que não funciona. Voltando aqui, né? A gente está falando da armadilha de volume de lead. Que não basta simplesmente você ter volume de lead, sendo que se o lead não é qualificado, ele não vai comprar e você só vai estar gastando mais dinheiro para trazer mais pessoas desqualificadas. Então é importante, lead qualificado. Você tem que olhar a qualidade do lead. Como que olha a qualidade do lead? A gente já falou aqui. Você tem que entender o seu aluno, quem é o seu aluno, qual a idade do seu aluno. Imagina se eu tenho 50% dos meus alunos tem de 35 a 45 anos. O que isso influencia, Leandro? Eu ter alunos de 50% dos meus alunos ter 35 a 45 anos influencia no quê? Influencia desde o planejamento do seu lançamento. Do cara do tráfego tem que saber disso. A equipe tem que saber disso porque é o avatar, é o tipo de pessoa, o comportamento dessa pessoa. Porque lá no tráfego, 50% da sua verba tem que ir para esse público. Qual é a lógica de eu gastar 10% da minha verba de tráfego na idade que tem 50% de alunos? Então eu tenho que equiparar isso. Isso é um exemplo, né? É um exemplo porque quando a gente fala de qualificação de lead, existem N fatores, como idade, a renda do lead, se ele tem a renda parecida com a renda dos seus alunos, a mídia que mais converte.
o posicionamento que mais converte. Quando eu falo de mídia, eu tô falando Instagram, Facebook, Google. Quando eu falo de posicionamento, é os posicionamentos dentro do Instagram, posicionamento dentro do Facebook, posicionamento dentro do Google. Google a gente tem rede de display, tem rede de discovery, tem rede de Retrieval for Action, rede de pesquisa, maximizar conversão. Só no Google a gente tem 5 posicionamentos que dão muita escala, mas você tem que tomar cuidado e ver qual que converte. Ah, esse aqui eu nunca usei não, eu vou usar nesse lançamento, então eu vou gastar 5, 10 mil, alguma coisa que não vai prejudicar. Talvez para você seja menos, enfim. Testa, vê se veio venda daquilo lá também. Agora não dá para gastar R$1.000, o seu produto custa 1.000 e você dizer que não funcionou. Tem que gastar um volume adequado para a estatística fazer sentido, né? Tem que gastar ali 5, 10 mil para ele gerar pelo menos umas 5, 10 vendas e você entender se o ROI dele foi suficiente para você escalar mais aquela mídia. Mas como eu estava falando, mídia, posicionamento, entender a conversão. Quem é o lead que converte mais? Quando você entende que o lead do WhatsApp, do Instagram, tem uma conversão maior do que o lead do Facebook, você pode pagar mais caro nesse lead. Ou você pode pagar o preço normal que você paga no Instagram e pagar, se você quiser pegar lead no Facebook e a conversão é menor, você tem que pagar menos lá no Facebook. Mesma coisa no Google. Mesma coisa público quente e público frio. Se você consegue traquear isso, existem ferramentas, enfim, claro que é um pouco mais complexo, não dá pra falar como é que faz isso, mas existe maneira de fazer isso. A gente aqui, eu trabalhei muito com dados, eu era controller, então, contador e controller, então eu fazia BI, trabalhei com BI, Power BI, enfim, então eu tenho muito essa facilidade de olhar os dados, né? Interpretar os dados, colocar os dados de uma maneira muito legível. A gente tem dashboard aqui para muita coisa. Inclusive eu até vendi uma época aí, eu vendi uns dashboard de tráfego, mas parei de vender. Porque isso vai ser exclusivo só para quem tiver algum acompanhamento de perto comigo, vai ter possibilidade de ter os indicadores que eu tenho aqui, os dashboards que eu tenho também. Mas voltando aqui, volume de lead é a armadilha número 1. Você tem que entender o que qualifica o seu lead. Também eu posso olhar o criativo e o público que qualifica o lead. Tem criativo que não vai vender bem. Mas, às vezes eu não consigo acertar antes do lançamento. Às vezes eu tenho que testar o criativo. Lá no final eu consigo metrificar isso. Mas tem como saber depois de onde veio, né? Então não adianta a gente ter um criativo que traz um monte de lead, não converte no final, e aí no próximo lançamento vamos usar ele de novo porque traz um monte de lead, tá? Exatamente. Tem que ir fazendo essa média, né? E você pode ver na pesquisa também, né? Pô, tem um criativo aqui que tá trazendo muito lead barato. Pô, é um sinal de alerta, né? Esse lead aconteceu no último lançamento nosso aqui, a gente percebeu, a gente criou uma pergunta a mais lá na pesquisa de aluno. A gente perguntou, o que você espera aprender no evento? Quando coloca essa pergunta lá na pesquisa de lead, começa a ver umas respostas aleatórias, pô, isso aqui eu não vou ensinar no evento, o que esse cara tá pensando aqui? Ele se confundiu. Então a gente começa a entender, pô, esse criativo tá trazendo muito lead, mas tá desqualificado, pausa ele, muda e faz de novo. Falando ainda sobre essa armadilha, volume de lead, imagina só, quem que compra seu produto? É o lead que está lá no gerenciador de anúncios ou é o lead que está participando das suas aulas? Isso que é qualificar o lead. Você tem que entender também quem que está participando das suas aulas. Você pode fazer enquetes, se for aula ao vivo no YouTube, você pode fazer enquetes lá, perguntando idade, perguntando o que você acha que pode qualificar ele, entendendo melhor as pessoas que participam mais das aulas. Você pode fazer pesquisa durante o evento para entender o lead, você tem pesquisa com o lead, pode ter pesquisa durante o evento para dar algum sorteio, alguma coisa do tipo. Então é possível metrificar e qualificar essas pessoas que participam da aula. Mesma coisa nos alunos, né? E depois do evento também você pode perguntar para os alunos por que eles não compraram. Existe uma estratégia de pesquisa que a gente usa aqui para perguntar sem que ele fale dinheiro. Existem algumas chaves pra gente entender um pouquinho mais o que a gente poderia melhorar naquele lançamento. Entender as objeções, né? Também a gente tem outra antes deles virarem aluno, né? Que a gente usa também no teste. Então, que a gente também pergunta, né? Tá aqui participando, final do evento, mas quantas aulas fez, né? Então, tem essa diferença também de ir acompanhando a trajetória, de saber quem acompanhou, quem não acompanhou, pra gente poder ter esse número exato, né? Sim. Não só depois. Até vamos fazer uma simulação aqui, por exemplo, né? 40 mil leads. Se eu tiver 40 mil leads no evento que eu vou fazer, um evento online, e no primeiro evento, o hipotético aqui,
trazendo números reais, mas eu vou trazer hipotético aqui. Eu tive 12% de participação da lista na aula 1, certo? E no outro evento, eu tenho 14% de participação na aula 1. Isso vai dar... Vou até mostrar na câmera aqui, Rafael, você vê se você consegue pegar aqui nessa câmera aqui, ó. Só um minuto, deixa eu anotar aqui. 4.000. Se eu tenho 40 mil leads, 12% de participação, 4.800 pessoas no pico ao vivo na aula 1. Se eu mudar esse número aqui para 14%, é um aumento de 2% apenas. 2% a mais, tá pegando, Rafa? 2% apenas a mais, eu consigo já aumentar esse número de 4.800 pessoas ao vivo para 5.600 pessoas ao vivo. Tive um acréscimo aqui de 800 pessoas. Supondo que até a aula 3, por exemplo, vamos botar aqui, aula 3, eu tenho uma queda aqui de 32%, que é a nossa média de queda. Isso vai dar 3.808 pessoas no melhor cenário e 3.264 pessoas no primeiro cenário. Rafa, tá pegando aqui? 3.264 pessoas na aula 3 versus 3.808 pessoas. Poucas pessoas a mais, né? 500, mais ou menos, 500 e pouquinho pessoas a mais. E o que isso dá de diferença? Dá diferença o seguinte, as pessoas que compram não são os leads. São as pessoas que participam do seu lançamento. Ponto final. As pessoas que compram são as pessoas que participam do seu lançamento. A nossa média aqui, mais ou menos 16% das pessoas que participam da última aula, ou da aula de venda, compram o produto. Isso vai dar 16% sobre o primeiro aqui, 522 vendas. Do outro lado, eu tenho 609 vendas. Se eu considerar um ticket de R$2.000, eu vou ter 1.218.560 no melhor cenário, 1.044.480 no pior cenário. Ó. Considerando 16% de venda da aula de venda, 522 pessoas compraram. No outro cenário que eu tive 2% a mais de participação, 609 pessoas. Isso dá uma diferença de faturamento de 1.044.000 para 1.218.000. Deixa eu fazer a conta da diferença. Vai dar R$174.080 a mais. R$174.000 a mais em um lançamento de 40 mil leads, que é relativamente pequeno. Certo? Apenas melhorando uma etapa do seu funil. Colocando 2% a mais de pessoas na live 1. Olha como isso é incrível. Depois tem gente que diz que não funciona. O lançamento tá funcionando mais, não sei o quê. O que não funciona é a má gestão de tudo isso. Você tem que ter clareza de todos os indicadores do seu lançamento. Lembrando que o evento é um funil. Quanto mais você perde pessoas no começo, mais impacta lá no final. 2% a mais de pessoas aqui no início, 2% a mais da sua lista participando da aula 1, equivale a 16%, se for olhar isso aqui, 16% de faturamento a mais. 16% a mais, 176 mil, ou 16%. Pega um evento que você faz aí, coloca 16% de faturamento a mais. Dá de pagar uma mentoria já, né? 16% a mais, 170 mil. Agora acho que a gente pode ir para outra armadilha, Tati. Então isso aqui mostra um pouco do que eu digo, né? Como que aumenta a participação da aula 1? Trazendo pessoas mais qualificadas e tendo um cuidado em toda etapa do seu funil. Porque as pessoas qualificadas são as pessoas que participam do evento, não são as pessoas que estão na base de e-mail. Ponto final. Segunda armadilha, vamos lá, Tati. Eu deixei anotado aqui. ROAS inconsistente. ROAS, para quem
não entende o que é ROAS, é basicamente investimento em tráfego e o que retorna de faturamento. O ROI já é um pouquinho mais avançado, né? Leva em conta todos os custos da empresa. Por que tem gente que fala que o ROAS é inconsistente, Tati? Que faz um investimento no lançamento, deu bom, e outro faz outro evento, deu ruim. Aí eu acho que vem uma pergunta. Fez tudo igual? Eu acho que, tipo, traz um pouco disso. Como é que eu faço duas coisas exatamente iguais, elas dão diferentes, sabe? Eu acho que eu teria um pouquinho dessa dúvida quando a gente pensa nesses números inconsistentes aí. Exatamente. Eu acho que esse é um dos pontos. A pessoa não fez tudo igual. Talvez ela mudou algo no lançamento pensando que ia melhorar. Mas se a pessoa não entende os fundamentos, talvez ela mudou algo errado. Porque tudo na vida é previsível. Estatisticamente, tudo é muito previsível. Nas empresas, a gente usa muita previsibilidade para pensar em fluxo de caixa, para pensar em projeção de faturamento. Tudo é muito previsível. Não é porque um evento online é online e vai mudar. Não vai mudar. Você tem que ter as suas métricas de cada etapa do funil. Ele é previsível. X, se você olhar algumas etapas do seu lançamento, você vai ver que é previsível. E você tem que fazer o quê? Monitorar todo o lançamento para garantir que essas etapas estejam de acordo com seus parâmetros antigos. O meu parâmetro é pagar R$ 5 no lead. Se você pagar 10, isso vai ficar diferente. Pode ser que ainda dê ROI ou não, mas vai ficar diferente. Você tem uma média que você pagar, eu pago R$ 5 no lead, sempre dá bom. Pô, se tu pagar R$ 10 no lead, você vai gastar mais, ponto. Pode ser que ainda dê ROI, dê positivo, ou não, depende do seu nível de jogo que você está jogando aí. Outro ponto. A pessoa que está entrando no WhatsApp, você tem que monitorar isso. As pessoas que estão chegando na live. Se você monitora todo o processo, você tem mapeado isso, faz o dever de casa, manda tudo igual, manda as mensagens, faz o que você tem que fazer, é muito consistente. Tudo é muito consistente, é muito parecido. E eu falo isso porque eu já fiz mais de 70 lançamentos e a gente sabe que isso acontece. É tudo muito parecido. Mas é até importante a gente trazer um ponto, né? Eu fiz tudo igual, mas tu tá olhando isso depois de 2 semanas que tu não lembra mais, tá falando exatamente com as pessoas. Foi enviado 5 mensagens no WhatsApp, mas foram as mesmas mensagens, no mesmo horário, de repente, na mesma sequência. Porque muitas das coisas, às vezes, a pessoa nem vê. Então ela, foi feito. Mas foi feito como? Sabe? Foi feito do mesmo jeito? Porque a gente já teve isso, né? Não, a gente vai mudar, mas vamos mudar assim, assim. Então, esse processo, quando a gente diz fiz tudo igual, ele tem que ter uma certeza nisso. Então, tem que ser acompanhado. Porque daqui 2 semanas ou daqui 1 mês, se a gente fosse fazer um debriefing, a gente ia dizer que a gente fez tudo igual, né? Não, a gente fez tudo igual, mas fez mesmo? A memória já não é mais, sabe? E muitas vezes a gente encontra que a gente acha que tá fazendo igual. Como é que a gente sabe que não tá fazendo igual? A gente monitora. A gente deveria ter 90% de pessoas no WhatsApp. 92% é a nossa média aqui de pessoas que entram no WhatsApp. Se esse indicador, então tem que ter indicadores para toda etapa desse funil. Por que o ROAS não é inconsistente? O que está inconsistente é alguma coisa no meio do caminho aí desse funil. 92% das pessoas entram nos grupos de WhatsApp. Se esse indicador, em algum momento da captação, me der um alerta, dizendo que está entrando só 80%, talvez a gente diga, a gente está fazendo tudo igual, beleza, mas não está suficiente, então. Se está igual, não está suficiente, tem que fazer alguma coisa diferente, porque eu preciso melhorar esse número. A minha média é 92%. O que eu vou fazer para manter 92%? Ponto. Eu preciso de X pessoas clicando no link para definir lembrete. Pô, tá abaixo, então vamos fazer alguma coisa diferente. Vamos investir mais em remarketing, vamos fazer ligação, vamos fazer URA, vamos fazer WhatsApp, vamos fazer algo diferente. Quando você tem os indicadores certos no meio do funil, você percebe que um ou outro tá abaixo, você faz alguma ação, chama a equipe, conversa e tenta alguma estratégia para fazer aquilo reverter pro lado bom, para cima, né? Então, o que faz esse ROAS ser inconsistente? O primeiro ponto para o ROAS inconsistente é não ter o lead qualificado, que a gente estava falando aqui de volume de lead. Então tem que ter o lead qualificado. Se você tem lead qualificado, a previsibilidade do seu lançamento vai ser muito maior. Se você tem
métricas e define bem o seu funil, faz tudo bem feito em todo o funil, do começo ao fim do lançamento, você também vai ter consistência no lançamento. E um outro ponto, que já meio que cai na terceira armadilha, você não inovar sempre, não inovar demais. Porque a gente tá falando de escala aqui, né? Eu não tô falando com quem tá fazendo o lançamento pela primeira vez. Aí pode ter muita coisa errada. A gente tá falando das pessoas que já fazem lançamento e têm um resultado e estão tentando escalar. Se você já tem um resultado, se tem uma copy que funciona, você só precisa botar mais gente qualificada para dentro e manter todos os parâmetros e os números que você tem na mesma ordem do funil, na mesmo padrão, né? Isso vai fazer o seu lançamento ter maior volume de faturamento. Então, voltando aqui, segunda armadilha, ROAS inconsistente acontece porque você não tem lead qualificado, acontece porque você está inovando demais e tirando o que estava funcionando, talvez a copy, e também porque você não está dando a devida importância a todo o funil de lançamento. Então, vamos para a terceira armadilha agora, inovar sempre. Isso parece bom às vezes, né? E eu sou uma pessoa que gosta de aprender muito, estou em alguns mastermind e contrato mentorias particulares também, e gosto de estar pegando ideias novas e inovando. Só que tem alguns pontos que são primordiais e são perigosos de você mexer no lançamento. Por exemplo, mudar a copy de um lançamento investindo R$500.000, R$1 milhão numa captação de lead, e eu decido que eu vou mudar a estrutura toda do lançamento. Não, agora vai ser assim, em vez de vai ser 3 aulas, vai ser uma, em vez de ser tal dia da semana vai ser esse dia, e eu vou mudar toda a minha copy do lançamento, eu vou fazer, não vou contar história, não vou fazer isso, enfim, muda toda a estrutura do lançamento, muda a copy do lançamento, e isso tem uma grande chance de não dar certo. Pode ser que funcione? Pode. Mas você vai investir R$1 milhão para saber isso? Você tem que fazer um teste pequeno. Se você quer inovar, não inove no lançamento grande, no lançamento que você precisa faturar bem. Faz um lançamento de semente, faz um lançamento de teste, faz uma base fechada, algum tipo de lançamento meio secreto. Testa essa ideia que você tem, vê se funciona ou não. Muito mais simples do que pegar... E eu já cometi esse erro. Já gastei muito dinheiro, mais de R$500 milhão no lançamento, e tive essa burrice de mudar muito a estrutura do evento. Isso que me baseei em vários números que eu tinha antes e mesmo assim prejudicou o lançamento. Ele meio que tirou R$1 milhão de faturamento a mais que deveria vir do lançamento e não veio. Foi ruim? Não foi ruim. Se pagou, enfim, a gente tem uma previsibilidade muito grande, por isso que eu fiz isso, mas ao mesmo tempo eu sabia que ele tinha um potencial de ser muito melhor se ele fosse de uma estrutura anterior. Sim. Mas então, eu acho mas que tem alguns casos, dependendo da pessoa que tá fazendo, pode ser até que dê prejuízo fazendo isso. eu acho que parece às vezes que a gente tem umas ideias que elas não conseguem chegar no meio termo, né? Ou a gente aposta tudo, tipo, tenho que mudar tudo, ou a gente não faz. Então, eu sou a favor, às vezes, do meio. Tipo, o que a gente consegue também fazer pra testando ali, sabe? Tipo, um pouquinho de cada. Do que realmente ter esse impulso de, tipo, isso aqui não funciona mais, joga tudo fora e vamos começar. E eu acho que tem muito disso. Às vezes a gente vê de realmente reformular tudo e aí deu errado. E a pessoa não sabe pra onde ela volta. Exato. Não sabe nem pra onde volta. Ela já tá mexendo tanto no processo e mudando tanto que ela não sabe pra onde volta. Isso tava ruim, o que eu fiz tá ruim. Tipo, tá, ok, eu sou ruim, eu não sei mais fazer isso daqui. Então, quando tem essas mudanças muito drásticas também, não saber mais o que a gente faz de bom e no que a gente deve focar pra ir fazendo pequenos ajustes, né? Sim, e tem coisas que você consegue entender um pouquinho mais o fundamento e são menos arriscadas de você mudar. E tem coisas que dentro do lançamento você consegue fazer testes isolados. Eu quero mudar a copy da mensagem, eu não quero parar de mandar mensagem no WhatsApp, eu quero mandar mais mensagens. Você cria grupos isolados e faz testes isolados dentro do lançamento e analisa a conversão depois e vê se isso foi melhor ou pior. Agora, coisas como a copy do lançamento. Se você já tem um lançamento que vem funcionando, priorize apertar parafuso, olhar o funil, tentar baixar o preço do lead, tentar jogar mais lead no WhatsApp, tentar fazer com que os leads fiquem mais qualificados, tentar pegar o lead mais qualificado. Isso vai fazer por si só o seu lançamento melhorar. Se ele já era bom, ele pode melhorar. Mesmo escalando, tá? Tem gente que fala, mas se eu escalar, eu vou baixar meu ROI.
Em alguns casos, quando você está num nível de escala muito grande, sim, pode acontecer, mas ao mesmo tempo isso vai dar muitos dados, muitas informações, que o lançamento que a gente investe meio milhão, R$ 1 milhão, ele te dá muito dado, muita base de dado, muita informação para você melhorar nos lançamentos seguintes. E ter uma base de dados, né, a gente consegue saber o que realmente está acontecendo. Porque também a pessoa precisa se ver como agente do meio, né? Tipo, isso daqui não funciona mais, mas acho que eu não gosto mais. Mas tu é o avatar? Porque às vezes a gente fez vários lançamentos, pra gente aquilo é parecido, né? Parece que isso daqui já não é mais legal. Sim, a gente já viu algumas vezes, mas a gente não é o avatar. Tem que ver aquilo e os resultados que tu tem pela visão do avatar. Se ele gosta ou não gosta, se o resultado é bom ou não é. Não é o que tu acha, não é o que tu gosta também, né? Que tu vai basear a tua decisão pra fazer alguma coisa. A gente diz, não aguento mais esse tipo de lançamento. Não, mas espera aí, se você tá trazendo lead frio que nunca viu, se as pessoas nunca viram o seu evento, pra elas é novidade, só pra você que é igual. Então você tem que fazer bem feito, mesmo que tá fazendo pra você meio que igual, porque para as pessoas que não participaram, aquilo é novidade. A gente teve isso, né? Às vezes eu disse isso esses dias. mas a gente tá fazendo igual. Sim, igual pra gente, né? Que faz isso. Sim. Mas o lead, quando a gente vai lá fazer a pesquisa, quantos estão aqui há um mês? Nunca viram isso. Só é igual porque eu vi, né? Então, isso não é base pra gente tomar essa decisão. Então, falamos de 3 armadilhas, por enquanto, que impedem a galera de fazer 7 dígitos. A primeira é só pensar em volume de lead e não olhar qualidade. A segunda armadilha é o ROAS inconsistente. A terceira é tentar inovar sempre e inovar no que estava funcionando sem saber, né? Sem perceber. Fazer algumas inovações que prejudicam o fluxo de caixa da empresa, podem fazer um lançamento ruim. A quarta é ter 80%. Isso é uma grande armadilha no mercado digital. Ter 80% do seu faturamento baseado em um único produto. Isso não te dá paz de espírito. Se você tem apenas um produto e 80% da sua receita ou mais vem desse produto, você não tem um modelo de negócio que vai te dar segurança no futuro. Você precisa fazer as pessoas subirem a escadinha. Tem gente que compra o produto de entrada, você precisa ter mais produtos para oferecer para esse cliente. É 40% mais fácil vender para um cliente para alguém que já é seu cliente do que para alguém que não é seu cliente. E eu vejo isso tipo um banquinho. Já fez um banquinho com um pé só, sabe? Não funciona muito bem, né, para um banquinho. Então, conforme tu vai colocando os pezinhos nele, pode botar 4, tu pode botar 8 e cada vez ele vai ficar mais seguro. Ele vai conseguir se sustentar melhor, porque se aquele pezinho quebrar, tu se ferrou, né? Então, tu tem uma dependência muito grande daquilo, mas o teu público, ele não gosta só daquilo. Ele tem outras coisas que tu pode oferecer. Às vezes eu acho que tem essa visão muito de eu sou isso daqui, eu só posso oferecer isso daqui para as pessoas. É só isso que eu tenho, sabe? As empresas têm mais. Então, é ter essa visão um pouco mais macro das coisas, né? Todos os seus clientes já estão gastando dinheiro com outra coisa. Eles não compraram só o seu curso e depois pararam de gastar dinheiro. Eles compraram o seu curso, vão comprar de outra pessoa porque eles têm problemas para resolver. Todo mundo tem muitos problemas para resolver. Será que você não consegue resolver um pouquinho mais alguns desses problemas do seu cliente? Talvez até o problema que você se propôs a resolver no curso. Será que você não pode fazer um acompanhamento premium? É muito comum as pessoas pagarem para ir no psicólogo, para pagar para qualquer coisa, para pagar R$500 uma consulta, R$1.000 uma consulta e ter um acompanhamento de 10 consultas. Isso é um high ticket às vezes. Se você parar para pensar, um psicólogo que cobra R$500 e vende um pacote de 10 consultas é R$5.000. E às vezes você está vendendo só um produto de R$2.000. O mercado vai se sofisticando, vai amadurecendo. Você também tem que ter pessoas, equipe, poder entregar algo mais personalizado, algo meio que um serviço junto, cobrando mais caro. Você pode cobrar 10, 20 mil reais. A gente já vendeu produtos de 100 mil reais aqui, né? Então, isso é muito bom, porque a gente não tem custo para adquirir esse cliente, ele já foi adquirido lá atrás. E a gente vende um produto de 100 mil reais. Tem um custo de entregar isso, porque é um produto personalizado, tem um serviço envolvido nisso, mas ele não tem custo de aquisição de tráfego. Então isso acaba dando uma margem de lucro muito boa para o negócio e dá mais
dá mais previsibilidade de caixa, dá mais paz de espírito, você não tem só um produto. Nenhuma empresa, nem que tenha um produto só, mesmo que tenha vários produtos. Na época que eu era controle, eu dava consultoria financeira, né? E eu fui numa empresa de roupa, fiquei dando consultoria uns 4 meses. E ela tinha um problema grave. Ela tinha vários produtos. Só que 80%, mais ou menos, da receita dessa empresa vinha de um único cliente. Isso também é um problema. Tinha uma rede gigantesca no Brasil todo, que é muito conhecida, que comprava um grande volume de peças dessa fábrica, e ela representava 80% do faturamento da empresa. Então ela ficava refém daquela empresa. Quando você tem um produto só e 80% do seu faturamento vem, você fica refém daquilo. Você precisa, eu tenho que fazer lançamento, eu tenho que fazer um evento, eu tenho que vender, Não, você pode ter mais produtos para vender. Quando a gente fala numa escala de 7 dígitos, a gente fala que a empresa vai ter que ter mais funcionários, mais custo fixo. Automaticamente, se você faz evento de venda a cada 3 meses, você tem que somar 3 meses de custo fixo e esse evento vai ter que pagar os 3 meses de custo fixo. Se você tem outros produtos, por mais que sejam produtos de high ticket ou por mais que sejam produtos um pouco mais baratos, e você está vendendo mais produtos, tanto para a sua base quanto para os clientes, você tem uma diluição desse custo fixo. O custo fixo vai se pagando com esse faturamento que vai entrando no meio. Então, isso é um pensamento também de modelo de negócio. E eu sinto que tem algo aí que a gente nem vai conseguir medir, que eu acho que é a motivação. Sabe? As ideias, do fluxo que a gente tem de ter várias coisas às vezes acontecendo ao mesmo tempo, de que todo mundo pode opinar da ideia, a gente pode ir melhorando aquilo, do que a gente ter uma coisa única, fixa, que parece que assim, é a galinha dos ovos de ouro, assim, a gente tem que ficar ali olhando pra ela e admirando aquilo dali, do que realmente ter um fluxo que a coisa vai. Sabe? Aí a gente tem um evento presencial e a gente tem um produto e o que foi aqui hoje e o que a gente melhora aqui e ali. E isso vai passando por todas as etapas, por todas as pessoas e não fica fixo, sabe? Precisamos só disso daqui. Não, a gente pode fazer várias coisas. É dar possibilidade não só para a empresa, mas para as pessoas também se motivarem e também motivar o dono, né? O chefe a ter coisas para fazer. E inovando sempre, quem mais pessoas, né? Quais outras pessoas a gente pode ajudar com a empresa que a gente tem? Não só essas daqui. Porque imagina que tu tem um cliente, ele vai lá, segue todo o fluxo, compra o teu produto, e aí uma hora tu diz pra ele, então, deu, acabou. Quer mais? Não tenho mais nada pra te vender agora. Não é comigo. Eu acabei o curso, eu quero mais. Ai, desculpa, não tenho mais nada pra te vender. Ai, eu queria continuar. Os clientes falam isso pra gente, eu quero continuar. Não, e até uma questão de evolução, né? Eu entrego até aqui e depois daqui eu também tenho que evoluir para ir acompanhando as pessoas, sabe? Eu sinto que é um pouco dessa responsabilidade que a gente tem em ajudar as pessoas de continuar e fazer melhor. Então não só, eu tinha isso, agora acabou, tu te vira aí, porque é o que dava, parece, sabe? Sim. Não só de segurança, mas também de pessoas e motivação para todos. Porque todo mundo quer sentir que tá evoluindo. Quando a gente vem fazendo só a mesma coisa, a gente não tem essa percepção de que está evoluindo, né? Então a gente tem que estar com a percepção de evolução, tanto na equipe, quanto nós mesmos, quanto os clientes. Por isso que a gente precisa ter mais produtos, mais desafios, mais formas de vender. Porque isso vai dar escala, vai dar longevidade, vai dar previsibilidade. Isso vai fazer com que todo o ecossistema favoreça a escala do seu negócio. A gente está falando de negócio. Escalar para múltiplos 7 dígitos ou 7 dígitos é um negócio. Tem muita coisa envolvida nisso. Não é só evitar essas armadilhas, tem muita coisa além disso. Mas basicamente, a gente falou aqui das 4 armadilhas: volume de lead, ROAS inconsistente, inovar sempre e ter 80% do seu faturamento vindo de um único produto. Mas a chave, de fato, o que é a chave, né? As chaves. É mais do que a chave. O que a gente entregou aqui hoje é mais do que a chave. É a chave e a porta certa. A porta certa é você evitar todas essas armadilhas aqui, que são as portas erradas que você poderia estar abrindo, gastando dinheiro, tempo, perdendo muito dinheiro e tempo, e você fazendo o que deve ser feito. Evitando essas armadilhas aqui, você já vai estar com um caminho muito mais pronto para fazer um lançamento maior. Seja múltiplo 6 dígitos ou 7 dígitos ou até múltiplo 7 dígitos.
E basicamente isso que a gente tinha pra contar no episódio de hoje. Deve estar chegando a 1 hora de podcast. Tá mais ou menos... A gente poderia falar muito mais coisa. A gente vai guardar outros assuntos Isso pra depois também, né? foi um resumo também, né? Eu quis trazer as armadilhas porque é o que todo mundo comete. As armadilhas que eu passei. Eu gastei muito dinheiro pra aprender com essas armadilhas aqui. Então, se você entender isso aqui, você vai economizar muito dinheiro. Eu gastei muito dinheiro pra aprender isso. E poderia dizer algo mais para lançamentos de 7 dígitos. É você planejar muito bem. E tudo que a gente falou aqui, volume de lead, ROAS e tal, se você pegar, entrar um pouquinho mais adentro disso, um pouquinho mais a fundo, para fazer isso aqui funcionar, para você evitar essas armadilhas, você tem que ter um planejamento prévio muito antes. A gente, por exemplo, já tem todas as datas de lançamento, de evento presencial, de evento presencial e dos eventos, webinário, lançamento e tudo mais que a gente tem para fazer do ano de 2023. Isso é o que? Planejamento. Um lançamento de grandes proporções, ele requer um planejamento de muito tempo antes. O lançamento que acontece daqui a 1 mês, ele tem que começar a se preparar 2 meses antes, 1 mês e meio antes, dependendo do volume de lead que você vai pegar e também do volume de escala para tudo isso. Tem a fase de concepção, de planejamento de nome, de início de criativo, de planejamento orçamentário, de configuração de página, tag, UTM, tudo que vai traquear o lançamento, pesquisa e tudo mais. E tem que ter um planejamento também de acompanhar isso aqui. Por isso que é importante. A Tati faz esse papel de estar acompanhando todos os números e indicadores que a gente tem aqui, para ver se isso aqui está de acordo com o último lançamento. E eu também fico em cima disso. Porque se alguma coisa sai fora da linha que deveria manter na linha, a gente vai lá e toma uma ação, tenta melhorar, faz alguma ação para evitar o erro, né? Para evitar a armadilha. Assim conseguindo 7 dígitos, múltiplos 7 dígitos. Acho que é por aí. Planejamento, se fosse para dar um último conselho aqui, um planejamento é muito importante, tem que ser feito bem antecipadamente. Para você não atropelar as coisas e fazer mal feito. Quando a gente não tem tempo para fazer bem feito, a gente faz de qualquer jeito e não fica bom. Não, eu acho que precisa, vai dar coisa errada no meio, eu acho, mas ter essa margem também, sabe? Porque quando tu planeja, tu vai ter aquele tempinho ali que tu consegue ainda ter um joguinho de cintura. Não dá também de fazer planejamento achando que o mundo é ideal. Então, isso precisa estar ali dentro, né? A gente consegue ter ajustes no meio e precisa ter histórico, precisa saber o que quer para conseguir isso. Não adianta só planejar e ter um papel maravilhoso. Tem que funcionar no papel, mas não esquecer da prática, né? Sim. Porque não pode ser bonito. Sempre vai dar erro. Erro é inevitável. Por isso que o lançamento tem que ter um senso de urgência, um senso de resultado muito grande. É porque a gente fala de planejar, né? Mas a gente, quando tem todo esse histórico, tem os dados, tem as coisas organizadas, a gente consegue também ter decisões rápidas, né? A gente não precisa parar exatamente, tipo, se a gente quiser fazer algo amanhã, ter esse dinamismo do digital, o que a gente já tem de padrão para começar isso? Não precisar começar do zero, né? Então, ter isso em mente também quando a gente faz planejamento, eu acho que é importante. Não faz 365 dias ali ocupando 365 dias. Porque precisa ter essa margenzinha. Sim, tem que ter a margem de segurança, né? O planejamento dá margem de segurança. É por isso que a gente se planejou hoje e às vezes as coisas dão errado. Hoje o podcast atrasou 3 horas, por exemplo, né? Coitado do Rafael que tá editando. Tá aqui com a gente no estúdio gravando podcast. E à tarde também, que já são 7h25 da noite. Tem que ir embora cuidar das crianças. E a gente finaliza esse podcast por aqui. Um agradecimento especial ao Rafael, que ficou até mais tarde hoje aqui. Salve de palmas, Rafael. Depois o Rafael bota na edição aquela salve de palmas, né, Rafael? Bota assim, eu queria aquele da Ula, assim. Pô, pode ser, Rafa. Vai dar um trabalhinho a mais, né? Mas tudo bem. Então é isso, ficamos por aqui. Finalizamos esse podcast aqui, o Jogo da Escala. Se você quer aprender um pouquinho mais sobre escalar no digital, vender um pouco mais, vender 7 dígitos, múltiplos 7 dígitos ou até 8 dígitos, me acompanha aqui, me acompanha nas redes sociais também, Leandro Cardoso. Um abraço e até mais. Dá um tchauzinho pro pessoal, Tati. Até, tchauzinho, então.